Perfeito. Nós temos aqui, quando se vai à glória de Deus, o texto que nós vamos estar trabalhando é o texto de Ezequiel, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, mais especificamente alguns versículos. Então nós já começamos nosso pensamento sobre o livro do profeta Ezequiel. Esse é chamado o livro proibido do judaísmo. E por quê? Somente a partir dos 30 anos de idade que era dada permissão, de acordo com o Talmud, tá bem? Talmud é o livro das tradições judaicas. Então tudo aquilo que está escrito na Bíblia, aí tem o Talmud para fazer os comentários. Então os judeus eles têm um livro chamado Talmud, não é um livro, né? É uma coleção gigantesca de comentários chamado Talmud, comenta a Torá inteira e passagem dos profetas e passagem dos poéticos. Quer dizer, os sábios pegam aquelas passagens bíblicas e vão comentando. Aí tem um livro chamado Talmud, tem um Talmud que é um Talmud babilônico, que foi feito pelos judeus durante o período do cativeiro, e o Talmud palestinense, que foi feito ali nas terras de Israel. Então, você tem os sábios de Israel, em Israel, e você tem os sábios de Israel no cativeiro babilônico. E esse Talmud ele foi aumentado também com as comunidades judaicas quando eles foram para o Egito. Aliás, permaneceu uma comunidade de judeus no Egito, mesmo depois da saída do Êxodo, tá bem? Permaneceram judeus ali no Egito, isso aí é histórico. E essa comunidade egípcia, ela foi florescendo ao longo dos anos até os tempos de Alexandre Magno, quer dizer, saíram do Egito, passou todo aquele período de Israel, passou todo aquele período do cativeiro babilônico, passou todo aquele período do Império Grego Romano, sempre teve uma comunidade de judeus no Egito, aí judeus também espalhados pelo Império Babilônico e judeus que permaneceram na Palestina. E assim você vai ter o Talmud, que é o livro dos comentários sobre a Torá. Também tem outro livro que eles usam, chamado de Mishnah, tá bem? Que são detalhes dos detalhes. A Mishnah é mais detalhada ainda, tá bem? E um outro livro que surgiu mais para frente, chamado Zohar, que é o livro do esplendor. O judaísmo ele é a religião dos livros. Os rabinos eles são chamados de mestres, não é à toa. São os mestres do judaísmo. Entre as tradições está a restrição sobre a leitura pública do livro de Ezequiel. É um livro que ele pode ser tratado só pelos rabinos a partir dos 30 anos de idade, não é um livro para ser lido publicamente. Aí você diz, mas por que ele é o livro proibido? Justamente por causa dos enigmas que tem no livro. Os enigmas, uma linguagem muito pesada, os místicos estudam muito. Você vê que é o único livro que dá detalhes sobre os querubins, único. Detalhes sobre os querubins, livro de Ezequiel. E são detalhes enigmáticos, já que a gente já viu aqui que são seres alados, são seres que eles possuem 4 asas, cada um deles, e são asas que são coladas uma na outra, essa é a descrição que dá. Aqui está o querubim, aqui está outro querubim e outro querubim. Aí as asas desses querubins aqui, elas se tocam e elas são grudadas umas nas outras e diz que assim eles fazem o quê? Eles fazem esse movimento, desse jeito assim. O problema é que eles fazem esse movimento ao mesmo tempo. Então eles vão para cá e para cá ao mesmo tempo, para cá e para cá ao mesmo tempo, e eles fazem esse outro movimento aqui para o centro ao mesmo tempo. Então não tem como a gente entender a linguagem de Ezequiel por causa disso. Eles fazem isso daqui, né? E cada um deles tem quatro fisionomias ou 4 rostos, cada um de um lado da cabeça. Então, e são seres que eles ultrapassam as alturas porque diz que eles tocam com os pés no rio Quebar, na Babilônia. Os pés dele são chamados pés direitos, como se fossem colunas, e eles são tão gigantescos que eles seguram a abóbada dos céus. Eles ficam segurando a abóbada dos céus. Então eles estão entre a terra e os céus. E eles são chamados de carruagens de Deus, porque são eles que transportam Deus de um canto para o outro do universo. Quer dizer, Deus está acima deles, e eles ficam com as asas estendidas assim.
É a linguagem que dá para nós no livro de Ezequiel, com poucos detalhes, mas é o mais detalhado. Fora Ezequiel, ninguém mais fala dos querubins, tá bem? Com detalhes assim, não. Você tem outras e outras oportunidades. Aí, quando der a oportunidade do senhor fala, tá bem? E por que falar dos querubins? Por causa que eles carregam a glória de Deus. Embora que a igreja use a palavra Shekinah, não é uma palavra bíblica, tá bem? Ela tem uma outro tipo de conotação e não deveria ser utilizado, já por causa que ela vem dos círculos místicos do judaísmo. Você tem o judaísmo que ele é um pouco mais ortodoxo, tem outro judaísmo que ele é mais ultra-ortodoxo ainda. Por que ele é ultra-ortodoxo? Porque ele só aceita a Torá, os 5 livros de Moisés. Então ele é um judaísmo ultra-ortodoxo, só a Torá. Tem aquele ortodoxo que aceita a Tanakh. O que é a Tanakh? Os livros de Moisés, os livros dos profetas e o chamado livro dos Salmos, que são os nossos livros poéticos. Aí ele é ele é ortodoxo. E tem um outro judaísmo que ele é voltado mais para a mística judaica, que é onde entram os cabalistas, a Kabbalah. A mística judaica, que é entender o que não está claro e evidente na Bíblia. Eles contam as letras, eles contam os espaçamentos das letras, eles veem aonde que uma letra aparece e outra não aparece, e são os místicos do judaísmo. Você tem essa outra linha também. E tem os próprios judeus também, que eles são mais abertos, né? Você tem até o nome deles na Bíblia, é a Sinagoga dos Libertos, né? Que são os liberais teológicos. Não acreditam em tudo que está escrito ali. Então tem muitas linhas de judaísmo também, bastante. Então essa palavra Shekinah, que é utilizada aí pelos jovens à torta direito, esse pessoal profano que faz música para a igreja, e a gente canta as músicas aí sem nenhum critério, vem sua Shekinah, está batendo no quê? No judaísmo, e na pior ala do judaísmo, que é o misticismo, onde tem feitiçaria, ocultismo, idolatria e todo tipo de coisa voltada para o ocultismo. Então a palavra Shekinah vem dos círculos ocultistas do judaísmo. Não deve ser usada, não pode ser usada, mas é usada no Talmud para dar a impressão da própria manifestação do Kavod. Então Kavod seria a glória. Aí vem essa tal Shekinah. Essa Shekinah é a que é traduzida por glória, mas não é. Conosco nosso pastor Davi. Gostaria de facultar ao senhor aqui a palavra. Para continuar. Amém, pastor. E é uma preocupação. Nossa preocupação é o quê? Nossa preocupação é que nós venhamos a trazer a glória de Deus sobre nós. Porque o que o querubim representa? O querubim representa as colunas do templo de Deus. Você vê que eles aparecem como colunas, ó. Tá? São 4, né? 4 querubins. Então são 4 querubins. Eles aparecem como colunas. Aqui é chamado o carro da glória de Deus. Então Deus está acima dos querubins. E eles são colunas que se movimentam para todos os lados. E acima deles está Deus transcendente. Ó. Transcendente. Quer dizer, para o infinito é Deus. Então abaixo deles está os querubins e aqui está a glória. Essa glória é uma espécie de mar de vidro, na visão de Ezequiel. Forma uma espécie de espelho de água, é o que diz o texto de Ezequiel. Espelho d'água. Então, é aquele negócio que diz a Bíblia no livro de Gênesis, né? Águas acima da expansão e águas abaixo da expansão. O livro de Gênesis diz isso. Então seria assim, águas acima da expansão, águas abaixo da expansão. Aqui é um mar de vidro, quer dizer, é um espelho d'água. Esse espelho d'água é onde Deus está aqui em cima e os querubins fazem a coluna da casa de Deus. Então a glória de Deus fica sempre aqui, ó. Sempre aqui. Aí nós vamos para os detalhes do livro. Os detalhes do livro são as visões que Ezequiel tem. Então ele é uma espécie de profeta que as visões dele são complicadas de ele escrever. As visões dele são complicadas de ele transmitir. A linguagem dele é muito pesada, mas é muito pesada. E porque ele fala em êxtase profético, ele é tomado pela palavra da profecia, o oráculo da palavra do Senhor. E ele disse, Deus disse para ele: eu te constituí atalaia sobre a casa de Israel. Então é sobre você, filho do homem, que você vai ficar em pé
de pé, e eu falarei contigo, de pé igual os querubins. Aí eu falarei contigo, nenhuma chance de ele ficar prostrado, ele não pode ficar prostrado. Então ele tem que se colocar em pé e eu falarei contigo. E as palavras que Deus vai dando para Ezequiel são as mais pesadas mesmo dentre os profetas. Olha, eu te constituí como atalaia sobre a casa de Israel. Então você vai e você anuncia. Quando ele foi levado para o cativeiro babilônico, ele pertence ali às tribos sacerdotais, então ele se assenta entre os sacerdotes e tem um leve problema por causa que ele é um sacerdote novo comparado com os sacerdotes antigos. Então ele está nessa casa aqui entre os 30 e os 45 anos de idade. E os sacerdotes mais antigos já são mais sexagenados, né? Já são presbíteros, já pertencem ao presbitério. E eles se retiravam para as orações, iam para junto dos rios da Babilônia, né? O rio Quebar, e ali Deus tomava ele em êxtase profético. Aí a Bíblia diz que Deus pegava ele pelos cabelos, né? Pelas barbas, né? Pegava ele pelas barbas, como estivesse levantando ele pelas barbas. Aí pelas barbas, pelos cabelos, né? Pegava e levava ele em espírito até o lugar. Ele era arrebatado até o lugar. Então ele foi arrebatado, viajando inclusive no templo. Por quê? Porque Deus levava ele para dentro do templo de Jerusalém. E o templo é o foco da nossa aula de hoje, tá bem? Falar sobre o templo, falar sobre a glória, falar sobre o significado para o Novo Testamento. Não basta só fazer a leitura do livro de Ezequiel, mas entender essa lição para nós aqui. Aí numa das visões diz que Deus levou ele para dentro do templo. Esse templo foi construído por Salomão. Esse templo construído por Salomão, ele é todo problemático, de ponta a ponta. Primeiro que surge lá com o Davi, aí o Davi queria construir o templo, e Deus disse, não, você não vai construir o templo porque você é homem de guerra. Sendo homem de guerra, você não pertence ao sacerdócio, fica no reinado. Mas aí Davi ele foi acumulando tesouro, e ele queria porque ele queria ter um templo para Deus. E por quê? Viajando pelo Egito, os deuses tinham templo. Canaã, os deuses tinham templo. Babilônia, os deuses tinham templo. Todas as religiões do mundo, os deuses tinham templo. O único que morava em tenda de feira era Deus. Só Deus que morava numa tenda feita de cortinas, barraca, como se fosse um acampamento cigano. Dava para ver de longe a barraquinha de Deus, onde Deus mandava a glória dele. E aquilo incomodava Davi, mas não incomodava Deus. Aí com essa intenção, o Davi querendo porque querendo, Deus pegou e levantou o profeta Natan e falou, mas por que você está se incomodando? Eu pedi? Eu não pedi, eu não me incomodo com isso. Por quê? O tabernáculo ele é revelação de Deus direta no Monte Sinai para Moisés. O templo não. O templo nasce do coração de Davi. É ele que quer fazer isso. E Deus fala, não. Por quê? Porque esse templo só trouxe problemas. De ponta a ponta, o primeiro, o segundo e o terceiro templo só trouxe problema. Então, qual que é o primeiro templo? Templo de Salomão. Qual que é o segundo templo? Templo de Esdras. Qual que é o terceiro templo? A reforma do Herodes. Aonde que foi construído o templo? No Monte Moriá. Então lá onde o Abraão foi lá e sacrificou o Isaac, né? Nesse lugar aqui, Davi teve uma experiência, lá na ilha de Araúna, né? Então, você tem aqui Abraão, aí você tem Davi, e depois você tem Salomão, aí você tem Esdras e Herodes. O templo só pode ser construído lá na Cordilheira de Moriá. Foi lá. No mesmo lugar que Davi teve uma visão com o anjo com a espada desembainhada, e ali ele teve que oferecer um sacrifício para que a praga se retirasse e sobre Israel. Naquele mesmo lugar ali, foi aonde se revelou, né, que o templo deveria ser erguido. E uma das explicações do próprio rabinato também, dos rabinos de Israel, por quê? Porque aqui é um portal também de acesso a Deus. Então é o centro do universo aqui, o centro do mundo, o centro da criação fica aqui. Então daqui direto para o trono de Deus. Então aqui embaixo, como diz o profeta Isaías e diz o profeta Oséias, tá bem? Diz que no final dos dias seria estabelecida a Jerusalém celestial no cume dos montes, aqui embaixo.
está a Jerusalém terrestre e aqui em cima a Jerusalém celestial. Então os rabinos eles explicam que daqui você tem uma linha direta com o trono de Deus, fica bem em cima do Monte Moriá, bem em cima. Só pode ser construído aqui, não pode em outro lugar. Deus não permitiu Davi fazer isso e o Salomão fez. Acontece que esse templo que foi construído por Salomão, ele é um templo de arquitetura fenícia, tá bem? Não é uma arquitetura original, é uma cópia dos templos fenícios. Quem são os fenícios? Os povos do mar. Quem são os fenícios? Lembra lá do rei de Tiro? Rei de Tiro fica lá no meio dos mares. Então, Tiro é uma cidade fenícia. E os fenícios são chamados povos do mar porque eles invadiram várias terras. E o Salomão, ele tinha amizade, quando se diz amizade, é aliança. Aliança política com quem? Vocês lembram? Irão. Então esse Irão, ele é rei de Tiro. Quando você pega o livro do profeta Ezequiel, você vai lá para capítulo 28, ele não fala de um tal rei de Tiro, ele fala do príncipe de Tiro e do rei de Tiro. Aí ele pega e mostra as características do rei de Tiro como sendo quem? Aquele que nós consideramos que é o Satanás. Ele pega o rei de Tiro, faz as características dele como sendo o querubim ungido, faz uma profecia contra o príncipe e contra o rei. E qual que é o problema? A ligação direta de Salomão com Irão. Direta. Porque a arquitetura foi feita de acordo com os modelos dos templos fenícios para a adoração dos deuses pagãos. A arquitetura é a mesma. As colunas, o palácio, poucas modificações. Toda a estrutura do templo foi feita com os cedros do Líbano. As pedras eram cortadas fora de Jerusalém, trazidas pelo rio até chegar em Jerusalém. Os trabalhadores que vieram fazer a construção do templo, todos eles também vieram de Tiro, quer dizer, onerou muito Israel, mas onerou demais, ficou assim insuportável. Salomão ele tinha ele tinha personalidade de um megalomaníaco, então nada para ele podia ser pequeno, tudo tinha que ser extraordinário, estrondoso, gigantesco, colossal, e a gente sabe que custa muito dinheiro, bastante dinheiro. E o povo de Israel tem dinheiro? Tem, mas não tem dinheiro para tudo isso. E da onde cai o dinheiro? Dos impostos. E vai onerando. E imposto. Salomão se viu obrigado a fazer mais e mais alianças. Aí vem a Bíblia e diz para a gente que ele casou com quantas princesas? 700. Princesas. 300. Concubinas? 300 princesas, 700 concubinas. 1000 mulheres. Ele montou um harém. E a gente sabe que mulher custa caro. Uma custa caro, um harém então. E ainda mais se for princesa. Quem custou mais, o harém ou a construção do templo? Pois é, acho que o harém. Harém, casou com as princesas. Você vai fazer uma contabilidade, se fosse para ele ficar com uma princesa por dia. E ele ia demorar aí pelo menos uns 4 anos se ele ficasse com uma por dia, né? Quer dizer que ele ia só casar com a mulher e não ia ficar com a mulher. Não eram princesas de qualquer reino, então ele fez aliança com todo mundo do Egito. Do Egito que fala é da África, tá? Desde aqui, daquela parte do norte da África até a Babilônia. Você pega o mapa aqui, aqui embaixo está o Egito, aqui está a Babilônia. Ele fez casamento com essa mulherada toda. Só tinha mais um problema. Todo casamento que ele fazia, isso com as princesas, ele tinha que trazer quem? A religião. O Deus. Tinha que trazer o Deus, e o Deus ele precisa de um templo. Então, esse era um acordo. E Israel foi sendo tomado por templo dos deuses de ponta a ponta, de norte a sul, além desse templo de Jerusalém, com muito imposto. Aí o que acontece? Ele aumentou a casta sacerdotal. Então, aquilo que dava para fazer ali com 10 turmas no tabernáculo de Moisés, no templo já não dá mais. Muito caro, só na inauguração mais de 1000 bois foram sacrificados. Então era muito caro a vida do templo, e ostensiva e luxuosa também, muito luxuosa, bastante. Aí você fala, mas cadê a glória de Deus em tudo isso daí? O povo começou a ser esmagado
severamente esmagado, por causa que tinha que levar todos os tributos para o rei e para o templo, para o rei e para o templo, para o rei e para o templo. 40 anos. Nesses 40 anos todinho, ao invés do povo enriquecer, enfraqueceu. Ao invés de prosperar, se manteve por ali. No dia que o cara morreu num dia, no outro, rebelião se estourou de um ponta a ponta. Isso por profecia. O profeta disse: deveria ser nos seus dias, porque você encheu Israel de idolatria. O seu templo não deu certo, ele era só a sede dos outros templos pagãos. E como que a gente sabe disso? Deus pegou Ezequiel, nos tempos de Ezequiel, Salomão ali, ano 900, mais ou menos, Ezequiel, anos 500, você tem ali uns 300 anos mais ou menos depois. Deus pega Ezequiel e leva ele para dentro das recâmaras do templo, no bastidor, para trás das portas, para trás das cortinas, entre os muros, porque o templo tinha várias passagens secretas, inclusive. A arqueologia nos fala que o Salomão, ele fez canais de fuga por debaixo do templo, e havia umas recâmaras secretas. E na visão Deus falou: agora vem aqui, Ezequiel, vou te mostrar não o que está estampado no telão, mas o que está por trás das câmeras. Aí mostrou que aqueles mesmos deuses que eram adorados em todas as nações, e que Salomão mandou levantar um templo para cada princesa, os mesmos deuses eram adorados pelos sacerdotes por trás das cortinas. As paredes estavam todas pintadas, esculpidas com as imagens dos deuses das outras nações. Tudo isso aí Deus mostrou em visão para Ezequiel. Pegou pela barba: vem aqui, cara, vou te tirar aqui do cenário, aqui do teatro, do faz de conta, vou te levar para você ver o que eu estou vendo. Então eu penso, meus irmãos, o seguinte: se Deus levasse a gente para ver o que Deus está vendo, ou a gente se convertia de vez, de ponta a ponta, ou perdia a fé de uma vez só. Porque o que ele viu foi feito. Ele disse que ele viu a adoração a Tamuz, abominação dos amorreus. Não é à toa que diz que o Salomão, ele fez um templo dedicado aos próprios deuses que o Sansão foi lá e derrubou. Não, tinha lá no templo de Israel também, de Jerusalém. Os filhos eram sacrificados a Moloque. Foi ele o Salomão que deu origem ao chamado Vale de Inom, que Jesus chama de Guiena, fogo do inferno. O que é o Vale de Inom? O Vale de Inom, ele era dedicado ao sacrifício de pessoas. Vocês sabem, né? Aquele Deus que ficava com as mãos espalmadas, a pessoa era colocada ali, quando ela morria queimada, aí ela acabava caindo no Vale de Inom. Aí Jesus disse: ali o bicho não morre, o fogo não apaga, porque era um crematório de corpos humanos, de animais, de lixo, de tudo. Obra de quem? Obra de Salomão. Aí Deus tem que pegar um profeta e falar: olha, não é um templo. Quando o Jeremias falou, não fique aí dizendo, né, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Porque quando Jeremias subiu ao sacerdócio, que ele teve que oficiar lá, ele não conseguia fazer o serviço dele. Porque Jeremias viu o que Jesus viu. E o que ele disse que Jesus viu? Que era só um templo de ladrões, covil de ladrões. O templo não deu certo, meus irmãos. Aquele templo não deu certo. O de Salomão não deu certo. O de Esdras não deu certo. O de Herodes não deu certo. E o do anticristo não vai dar certo também. O Instituto do Templo, que hoje faz de tudo para poder reconstruir lá o templo de Jerusalém, não vai dar certo também, porque é nesse novo templo aí que vem o anticristo. Aquele templo não deu certo. Agora eu gostaria de abrir para os senhores, né? Começando aqui pelo nosso pastor, chegando lá até o nosso pastor Jean, né? Que está na última coluna ali, todos os senhores que estão aí no meio. Sobre a colocação, diante da exposição, eu queria colocar o seguinte: não existe um Deus mais misericordioso do que o nosso, porque como é que um templo que é feito para justamente abrigar a glória, a sua presença, a sua manifestação, é tão dividido dessa forma, e mesmo assim ele não abre mão desse povo tão idólatra. Está aberto uma boa pergunta. Está aberto uma boa pergunta. Como que Deus, sabendo de tudo isso, ainda manifesta a kavod dele, não Shekinah, kavod, a glória dele?
Pode fazer um pequeno comentário, meu amigo. Eu queria saber se o livro, se o Talmud, se o Jó faz parte do Talmud poético, por que considera como árabe? Não, o Talmud não é. Não, O Jó não é do Talmud. Não, o Jó não é do Talmud. Não. Você falou poético, entendi. Não, o livro de Jó não é do Talmud. Tem comentários sobre Jó no Talmud, mas o Jó não é do Talmud, é da Bíblia, é dos livros poéticos. Tá bem? O pastor Davi levantou aqui uma questão para nós. Com toda essa corrupção, Deus que é onisciente, sabe de tudo no detalhe, por que que Deus manifesta a glória dele num ambiente tão promíscuo quanto esse? O ambiente era promíscuo mesmo. E não é só no tempo de Salomão, não. No tempo lá do próprio Arão. Vocês lembram? Arão instituiu o sacerdócio, os 2 filhos foram lá, levaram fogo estranho. Vocês lembram no tempo de Eli? Os filhos de Eli transformavam o templo do Senhor num bacanal, levando as filhas de Israel lá para trás da tenda lá, aproveitando o congresso das irmãs, das adolescentes, dos jovens, e ficar com as filhas de Israel, e ninguém está vendo. Então sempre teve esse problema aqui, a promiscuidade da religião de Deus, né, do Espírito, com as coisas ímpias. Você vê o povo de Israel? Como que a gente vai derrotar esse povo aqui? Aí o Balaão falou, olha, lançar maldição não adianta. Eu posso subir aqui no templo, no monte aqui, jogar todas as pragas sobre eles, não pega uma. Como que vence esse povo? Mistura com eles. Levar as meninas. Leva as meninas. Leva as meninas, pegou as moabitas chegou lá cheia de véu lá, vendendo barato sexo, e os israelitas, opa, aqui no meio do deserto é o que a gente quer, promiscuidade total, tomando conta de ponta a ponta. É assim que se venceu, é assim que se venceu um Davi, é assim que se venceu um Sansão, é assim que se venceu os israelitas também, e é assim que se vence com o superpoderoso homem de Deus. Coloca essa turma na festa. Não foi isso que aconteceu lá no bezerro de ouro? Comeram para se assentar, beber, comer e se prostituírem diante do bezerro de ouro? Eu coloquei essa posição, pastor José, porque assim, quando a gente, depois de uma explanação dessa, quando a gente analisa, dá até para se revoltar. É aquilo que você falou. Se Deus pegasse você e colocasse nos bastidores, colocasse atrás das cortinas, qual seria a sua posição? Você continua crente ou você se rebela ali diante do que você vê? Porque no teatro é uma coisa, atrás das cortinas, dos bastidores é outra, né? E boa parte disso acontece nos dias atuais, e aí a gente traz para a realidade, porque a lição tem que ser aplicada. Aí eu me lembro do que o próprio Jesus Cristo disse para aquela mulher lá no poço de Jacó. Quando ela disse, espera aí, então eu fiz até um comparativo, vamos lá para o templo de Jerusalém ou ficamos... Onde é o lugar? Onde é o melhor lugar para que a gente possa te adorar? Ele disse, olha, o Pai procura os verdadeiros adoradores. Tem verdadeiros lá no templo, tem verdadeiros... Então, é por isso que esse Deus ele continua não tolerando isso, mas manifestando-se, porque tem gente verdadeira ali, e ele não abre mão dos verdadeiros. Então, no ambiente de culto e até de idolatria, Deus está em busca. Quem é que procura o adorador? Deus que procura o adorador ou o adorador que busca Deus? Deus procura o adorador. Deus procura o adorador. O Pai procura os que assim o adoram. Como? Não. Em? Espírito e verdade. Em? Espírito e verdade. Espírito e? Verdade. Só Espírito? Só verdade? Espírito e verdade. Então Deus procura os seus adoradores em espírito e verdade. Estar aqui no templo não é garantia. Estar no ministério não é garantia. Estar nessa sala de aula não é garantia. Quer dizer, qual que é a garantia? É saber se a glória de Deus está em você. Porque essa glória de Deus, como a gente já percebeu aqui, não está nas pedras. Não está no estereótipo. Mesmo porque o próprio tabernáculo lá de Moisés foi profanado também. Jesus falou, vocês não lembram lá que caiu lá sobre os adoradores no tempo de Davi? Do mesmo jeito acontece com qualquer um de nós. A gente tem as grandes igrejas da Inglaterra mesmo. As grandes igrejas da Inglaterra já foram assim, expedidoras de missionários para o mundo inteiro. Mas agora elas não têm mais aquela glória de Deus, estão sendo transformadas em mesquitas ou em boates, ou em pistas de skate. Quer dizer, o prédio está lá, mas cadê a glória de Deus? O exterior está aqui, mas cadê a glória de Deus? Agora se foi.
A glória se foi. Aí o que acontece? Eu tenho um espetáculo, eu tenho um tempo, tenho que mantê-lo, tá bem? Tenho que mantê-lo, por quê? Porque faz parte da profecia, faz parte da manutenção do nosso culto, da nossa liturgia, mas ele precisa passar por periódicos, o quê? Transformações, reformas, revisões, o tempo todo. E isso depende do quê? Das sementes dos piedosos. Então é por isso que tem que ter a semente dos profetas, dos piedosos, o amor da palavra de Deus. As salas de aula de escola dominical precisam ser mantidas sempre abertas. A palavra tem que ser sempre centralizada em qualquer liturgia, seja de oração, seja de congresso. Preeminência para a palavra, dar essa liberdade para que o profeta fale e a profecia seja julgada. A Bíblia diz, 2 ou 3 profetas. Se tiver 2 ou 3 profetas aí, profetiza. Cada um em sua vez, cada um na sua ordem, e os demais fazem o que com a profecia? Julguem, mas tem que haver. Não proibais de falar em línguas estranhas e não extingais o espírito e não desprezeis as profecias, porque sem profecia o povo se... É certo, porque o profeta não é um cara que acorda pela manhã e diz o seguinte, eu vou trazer uma profecia aqui porque eu quero dar uma profecia. Muito pelo contrário, os profetas dizem, peso da palavra do Senhor, eu vi. Deus me mostrou, Deus me falou, me pegou pela barba, me levou lá para trás e falou, não é para você ficar aqui diante do rio, com os velhos adorando aqui, sem saber o que está acontecendo, levou para trás das cortinas. Aí, nestas visões, diz que ele viu quando a glória de Deus entrava pela porta, né, do templo, aqui está o templo, tinha sua porta, entrava pela porta do templo e ia até um lugar chamado Santo dos Santos, Santíssimo. Ficava aqui. O que? A Shekinah ou o Kavod? Kavod. Então, isso aqui, a Shekinah, não estava lá. A palavra Kavod dá a entender que é um peso, tá? A glória de Deus é um peso que os querubins estão carregando. Aí está procurando, só que com tanta profanação, diz que a glória se levanta junto com os querubins. Aí você lembra que a arquitetura do templo era assim, tinha lá a cortina, aí na cortina os querubins que estavam desenhados, tinha a Arca da Aliança, na Arca da Aliança os 2 querubins, era um negócio assim, estrondoso, né? A dimensão diz que a arca ficava aqui, pequenininha, e o lugar santo era gigantesco. Então ela ficava muito pequenininha, o lugar santo que o Salomão construiu, a arca desaparecia, tinha mais glória na sala do que na arca. Aí diz que essa glória saiu de cima da asa dos querubins, que estavam aqui, e ela foi saindo pela porta da frente. A glória foi saindo pela porta da frente e foi para o Monte das Oliveiras, Monte das Oliveiras. Aí vem a parte prática, meus irmãos. Então a nossa parte prática, para a gente não ficar só na questão mais teológica e histórica, é perguntar o seguinte: nós estamos percebendo que a glória está ou não está sobre nós, crentes individuais, e sobre a nossa igreja e ministério. E ministério na sua totalidade. Igreja, vamos colocar aqui o nosso setor, tá bem? E cada congregação. Nós estamos percebendo que a glória veio para ficar, mas ela não pode mais ficar, e que ela vai saindo pelos corredores e indo pela porta da frente. Nós temos que perceber, por causa que todos os homens que estão aqui, são batizados com o Espírito Santo. Todos nós temos experiência com o próprio Deus, o Deus vivo. A gente sabe a diferença da igreja ao longo dos tempos e das eras. Nós sabemos reconhecer a voz de Jesus e a gente sabe muito bem. Tem repertório, tem caminhada, e a gente percebe se está ou se não está, meus irmãos. Se é ou se não é. Aí cada um faz o exame de si mesmo. Nossos pastores que andam mais do que nós aí, podem nos dizer aí como que anda, a quantas anda, né? A igreja do Senhor Jesus em relação à glória do Evangelho. Quais são os sinais da glória? Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome vocês expelirão os demônios. Em meu nome vocês curarão os doentes. E se vocês aí beberem alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum. São pelo menos os 4 sinais que Jesus deixou para a gente.
sinais da sua presença, sinais da sua glória, sinais da sua vontade. Aí a gente começa a ver ponto por ponto. Então, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo lá nos anos 80 e compara o momento, né, que nós estamos vivendo aqui, o batismo com o Espírito Santo está acontecendo? Onde está acontecendo? Com quem está acontecendo? E quais são os sinais desse batismo com o Espírito Santo? É mudança de vida? É comprometimento? É transformação? Sereis revestidos para quê? Para ser testemunha. Eis que vos dou poder. Para quê? Para que poder? Anunciar boas novas. Anunciar boas novas. Então a gente já viu. Ó. E como que está o línguas estranhas? Eles que usam o poder para pisar a serpente e escorpião. Pisar a serpente. Já é outra parte, né? Até pisar a serpente e o escorpião. Como que andam as línguas estranhas? Como que estão as profecias? Tem uma palavra que fala assim: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se você fizer relaxado, Paulo fala assim que ele está em pé, cuide para que não caia. O camarada, se ele fazer relaxado, ele cai. Não tem outro jeito. Como que estão as curas? Como que estão as curas? Não é a oração pelos enfermos, a gente tem, está fazendo. Um testemunho aqui e acolá. Mas como que estão as curas? Como que está o outro sinal? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê que foi batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Como que estão esses sinais? Então a glória que está sobre nós hoje, esse revestimento de poder, é o sinal de que está bem, continua assim, porque só vai melhorar. Parou de falar em línguas estranhas, pararam de acontecer sinais de cura. Ou os demônios estão aí. O apóstolo Paulo não falou que os demônios iam ensinar de ponta a ponta nos últimos dias? O Espírito diz expressamente: nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Estão sendo discernidos? Estão sendo expelidos? Como que está? Aí vão fazer o autoexame. Eu quero aproveitar essa deixa para fazer. Não é difícil de fazer esse exame, porque o problema é quando a gente olha com o olho olhando para o todo, a igreja como ministério, a igreja como instituição. Aí quando você olha, faz uma avaliação olhando para a igreja como um todo, aí você começa a ver uma série de apontamentos e falhas, você pode até detectar e dizer assim: olha, os sinais não estão acontecendo por isso. Mas aí eu quero inverter. Vamos fazer uma análise pessoal. Tá, por que não existe, por que os sinais não estão me acompanhando? Por que os sinais não estão te acompanhando? Porque a ordem de Jesus, ela é muito clara, ele diz: ide pregai. Aí ele diz a quem devemos pregar. Aí depois ele diz: e os sinais seguirão. Aí eu pergunto: eu estou pregando? Você está pregando? Então você não tem cura, você não tem salvação, você não tem batismo com o Espírito Santo. Por que é? É por culpa da instituição? É por falha da direção? Onde é que está a falha? Quando eu trago essa análise para mim, eu vejo que a falha está em mim. E aí vamos ser bem claros. Quantos essa semana falaram de Jesus? Para quem? Para quantos? Em que intensidade eu tenho falado de Jesus? Porque aí volta aos anos 80, como base no referencial que você já trouxe aqui, como é que era o crente dos anos 80? Ele chegava no ponto de ônibus, ele falava de Jesus. Ele entrava no ônibus, ele falava de Jesus. Onde ele chegava, ele pregava o evangelho. O evangelho simples. Não é esse evangelho com tanto conhecimento, o que nós temos das escrituras hoje, né? Mas aquele evangelho, Jesus salva, cura, batiza, liberta. Quer provar? Eu oro e Jesus operava. Então, se cessou da minha parte a pregação do evangelho, os sinais cessaram também. Por quê? Porque os sinais seguem, ele acompanha a pregação. Se não há pregação, não há sinal. Então não adianta também vir para a igreja, prestar culto e tal, se você passa a vida inteira sem dizer de Jesus para ninguém. Então, a igreja não é um centro onde os milagres vão acontecer. O Senhor não determinou um lugar para a realização dos milagres. Não. Aí se faz campanha, aí se faz clamores e tal, e os milagres não estão acontecendo. Por quê? Porque milagres seguem a pregação do evangelho. É claro, Jesus segue a pregação do evangelho. Se eu não estou
pregando o evangelho, não tem sinal. Não vai ter sinal. Pode falar, meu irmão Fernando. O senhor que até esboçou falar alguma coisa. Eu? É. Acho que o pastor Davi ele fez uma colocação muito boa, porque quando a gente se fala em igreja, né, todos começam a apontar a denominação em si, né, o templo, a denominação de uma igreja. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós como igreja, eu acho que a gente pode fazer muito, né? Porque na parte individual, quando o crente começa a trazer a responsabilidade para si, eu acredito que a igreja em si ela vai se fortalecendo. Não somente você apontando a denominação em si, mas se você tomar como responsabilidade que você tem um papel nisso, né, e buscar aquilo que está em falta, eu acredito que as coisas melhoram, né? Pegando esse fio de prata que os irmãos puxaram aqui, você vê assim, Deus dá uma visão para Ezequiel. A visão é a seguinte, Deus dizendo, eu me espantei. Por que Deus se espantou? Porque ele não viu na brecha. Nabucodonosor se levantando do outro lado, a gente está vendo Nabucodonosor se levantar aqui no Brasil, é o mesmo espírito, tá? É o mesmo. O mesmo espírito que estava lá no Nabucodonosor, no Alexandre Magno, nos caras lá no Nimrod, é o mesmo que está no mundo inteiro. O mesmo. Aí Deus fala o seguinte, mas eu não vi na brecha. Fazendo a intercessão, se colocando perante Deus, assumindo essa responsabilidade. Você vê lá o profeta Samuel. O profeta Samuel ele vem depois do profeta do sacerdote Eli. Qual que é a oração na morte de Eli? Foi-se a glória. Acabou a glória, acabou a glória. A gente pode realmente lamentar dizendo, acabou a glória, não é mais a igreja dos anos 80, anos 90, nós estamos aqui no fim da picada, né? Mas aí Deus levanta um garoto, alguém tem que pegar esse espaço que tem na brecha ali para se colocar diante de Deus. Por quê? Porque a nação de Israel ela passou por esses altos e baixos e chegou a hora do templo fazer a função para a qual ele foi construído. Qual que era a função do templo? Porque é o de Salomão. O que aconteceu com o de Salomão? Caiu. Aí veio de Esdras. Demorou uma temporada para ser erguido, mas foi erguido. E na hora de erguer esse templo de Esdras aqui, qual que era a disposição do povo, senhores? Pastor Jean, citando o profeta Ageu, deu o seu ponto de vista. Qual que era a disposição do povo na hora de construir o templo do templo de Esdras? Zacarias, Ageu. Estou só aprendendo. Está só aprendendo? Mas o seu comentário é importantíssimo. O senhor é o homem da brecha. Vamos voltar para o senhor daqui a pouco. Vamos seguir. Está vendo? Então quem lembra? Qual que era a disposição do povo? Desânimo. Desânimo. Foi necessário levantar o profeta Ageu, o profeta Zacarias, para levantar o ânimo do povo para voltar a construir. Até porque eles tinham uma visão diferenciada do templo anterior de Salomão, que era um templo, a glória, né, o poder. E naqueles tempos eles olhavam para aquele templo assim como que totalmente diferente do templo anterior. Então eles estavam desanimados. E aí Deus levantou os dois profetas, né, Zacarias e Ageu, para dar um ânimo ou para reconstruir, para voltar novamente a colocar a mão no arado mesmo e trabalhar. Sabia. Mas você tenta imaginar. Esdras chegou com a tocha, né? Expressão do interior, né? Chegou com a tocha. Quando chegou lá, quem que impediu ele de construir o templo dele? Samaritanos. Os samaritanos não deixaram. Os samaritanos fizeram o mesmo papel que os muçulmanos estão fazendo hoje. Vai construir seu templo em outro lugar, que tem uma mesquita. Os samaritanos não deixaram. Passou quase 20 anos sem conseguir. Até que foram levantados um outro cara. Quem que é outro cara? Neemias. Esse não veio só com a tocha não, veio com a tocha e com a espada. Esse aqui ficou organizando a grande sinagoga, a Bíblia, o culto, etc e tal. Esse aqui veio com a espada, a autorização do império, pegou e colocou o samaritano no seu devido lugar, colocou o povo no devido lugar, colocou o soldado no devido lugar,
e diz que em menos de 60 dias, irmãos, fez o que o senhor Esdras não conseguiu fazer em quase 20 anos. Que milagre é esse? Aí depois é que vem a ajuda que o senhor citou aí de um profeta. Qual que é a linguagem de Ageu? A linguagem de Ageu é açucarada? O livro é pequenininho. É uma linguagem açucarada? Acaso é tempo de vocês ficarem aí vivendo nas suas casas apaineladas, né? Casa de paina, né? Feita com painas, enquanto a minha casa fica deserta? Ah, mas não temos o ouro, não temos a prata, não temos a ostentação do Salomão. Por isso não, suba ao monte, corta a madeira. Ué, não tem de mármore? Vai de madeira mesmo, meu. Suba ao monte, trazei madeira, edificai a casa dela, eu me agradarei. Aí vem a profecia, né? Porque a glória da segunda será maior do que a primeira. O tema é glória, meus irmãos. Mas tem glória. O Esdras está falando, não, vai chegar o tempo, vai chegar o tempo. E o Esdras é o sacerdote que está esperando chegar o tempo. Chegou o tempo, Neemias colocou os muros em ordem, colocou todo mundo e falou, chegou o tempo agora. Mas só o Esdras sozinho não deu conta. Aí veio o Zacarias. Zacarias tendo visão, tem 12 capítulos de visão, 13, né? Visão de ponta a ponta. Ele mostra anjo voando para lá e para cá, fazendo um monte de coisa. O livro dos anjos é o livro de Zacarias. Para tudo quanto é canto, os anjos trabalhando. E diz dois ungidos, né? Zorobabel e Josué, sumo sacerdote. Está faltando o sumo sacerdote, coloca o Josué. Ah, mas o tempo de Josué não é esse Josué que a gente tem hoje. É esse Josué. Não tem aquele Josué, tem esse daqui. Ah, mas esse sumo sacerdote aqui não está digno, não. Olha só que vida que ele tem. Até Satanás tem o que dizer dele. E aí, a acusação contra o sacerdócio, contra o sacerdote, as coisas não estão bem, não vão bem, não tem ninguém, não sei o quê. Aí o que diz a visão que Deus deu para o Zacarias? Vocês já pensaram se Deus desse visão para vocês e vocês vissem aqui o professor Rogério ensinando para vocês e o Satanás aqui, e vocês vendo o Satanás se opondo ao Rogério, dizendo: Rogério não pode dar essa aula, porque eu conheço o detalhe do detalhe. Está com a veste suja, né? Está com a veste suja. E aí, o que os senhores fariam? Vocês interromperiam agora essa aula e fariam o quê? Assim, Lutero, o sangue de Jesus Cristo purifica-nos de todo pecado. E é o que Deus faz com cada um de nós, ó. Se for dar ouvido às acusações e aos acusadores, ninguém faz nada, meus irmãos. Ninguém faz nada. Aí o que Deus mostrou? Não só Satanás acusando o sumo sacerdote Josué, mostrou outro anjo. Aí o outro anjo falou: não é esse um tição tirado do fogo? Veio com a brasa. Veio com a brasa, né? E ó, tirou a roupa suja do sumo sacerdote, era sumo sacerdote, e colocou tudo novo: turbante, mitra, não sei o que, estola sacerdotal, e disse o que para o Satanás? O Senhor te repreende, Satanás, expulsai os demônios, irmãos. Expulsar os demônios, mesmo que a gente não esteja vendo o Satanás aqui, mas expulsai os demônios, expulsar ele. O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que sagrou Israel, o Senhor que escolheu Jerusalém, o Senhor te repreenda. E o que sobrou para o diabo? Sair fora. Aí conseguiu. Na hora que eles reconstruíram o segundo templo, o que era aquela casinha? Era um templo de madeira, tá? Se restabeleceu de novo ali o sacerdócio, fez algum revestimento e a casa foi indo, né? Mas depois veio o tempo dos Macabeus, né? Tem os historiadores aqui perto de nós, veio o tempo dos Macabeus, aí surgiu um cara chamado Antíoco Epifânio, foi lá e sacrificou uma porca no altar e estragou tudo. E o que a gente faz da vida? Surgiram os irmãos Macabeus e lutaram contra ele e purificaram o templo de novo. Só que a casa estava toda bagunçada. Foi no tempo que vieram os romanos e o Herodes pegou o templo de Esdras e melhorou. Demorou quanto tempo? Mais de 40 anos. 40 anos depois que o Herodes levantou o templo dele, era para estar melhor, não era para estar melhor? Não, não estava melhor. O que o Senhor Jesus disse?
Vai ficar pedra sobre pedra. Mas por quê? Você não presta pra mim. Jesus fez 2 purificações no templo, de acordo com os historiadores. A primeira no começo do ministério e a última no último ano de vida. Então, no primeiro ano que ele desceu para Jerusalém, ele pegou e purificou a casa. 2 anos depois ele voltou e fez do mesmo jeito, só que agora com azorrado. Então ele purificou o templo por 2 vezes. E ele chamou de casa do Pai ou casa do Satanás? Casa de Satanás. Como que ele chamou? Covil de ladrões. Covil de ladrões e o que mais? E casa do Pai, não foi? Ele não disse isso? Por que tornais a casa do meu Pai, ó, do meu Pai, covil de ladrões? Como que a gente faz? A pergunta é dos senhores. Como que a gente faz? Tem um versículo aqui, no capítulo 21 de Ezequiel, trata do querubim. Eu achei referência, vou ler os 2 versículos. Capítulo 31, verso 8, diz assim: os cedros não podiam escurecer no jardim, no jardim de Deus, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. E todas as árvores do Éden que estavam no jardim deles tiveram inveja dele. Isso aqui é referência ao querubim ungido. É que não está bem dentro do contexto, né? Então eu vou ter que deixar o comentário para depois. É que tem uma pergunta no ar aqui, que é uma pergunta desde o começo. Tem a corrupção, tem o problema, tem o tabernáculo, tem aqueles que são corruptos, aqueles que ganham com a religião, mas não deixa de ser a casa do Pai. Não deixa de ser a casa do Pai. Como que a gente faz? Em Crônicas, em 2 Crônicas, falando de quando Deus ele aceita a oração de Salomão, Deus, quando ele faz a aliança com Salomão, ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o problema vai bater sempre na questão de que o povo se desviou. Se o povo não se humilhar, não reconhecer, não se voltar de novo para o Senhor, não arrumar os seus caminhos, não endireitar as suas veredas, a glória do Senhor não volta. Não volta? Então tem uma resposta aqui. Alguém mais quer articular? Então existe a possibilidade realmente, nos dias de hoje, da glória sair. É uma questão condicional, não é uma glória incondicional. Nós hoje, como templos do Senhor, nós temos que cuidar para que essa glória não saia. Que nem o nosso amado está falando sobre essa questão da inauguração do templo, né? Que esse texto está dentro da inauguração do templo, que a glória de Deus se manifestou, né? Naquele momento da inauguração do templo. Mas, devido ao pecado, devido à contaminação, essa glória saiu. Então, no contexto, nos dias de hoje, nós temos essa mesma situação. Nós como templo de Deus. Nós como templo de Deus. Todos nós aqui fomos batizados com o Espírito Santo para poder manifestar os dons do Espírito Santo e carregar o peso da glória de Deus, Senhor. Todos nós aqui. Então a gente não depende de uma institucionalização por causa que o Espírito já desceu. Então o Espírito está sobre nós, o Espírito do Seu Jeová está sobre mim e Ele que me ungiu. Para quê? Para pregar, para anunciar, para libertar. Então é um peso da glória de Deus. Então nós vamos fazer essa manutenção diária, para saber se eu sou mais crente hoje do que eu era ontem. Você vai fazer esse equilíbrio aqui, mais ontem do que hoje. Estamos profanando o tempo aqui. Então, pode perceber, quando o Espírito Santo ele começa a fazer o peso da purificação, é direto em tudo quanto é culto. É tudo quanto é palavra, tudo quanto é momento, o mesmo Espírito Santo ele começa a levantar todo mundo para falar: endireitai os vossos caminhos, limpem as veredas aí, coloca o negócio em ordem, o negócio não está bom. Aí vem os louvores um pouco mais pesados, o espírito de súplica cai sobre a igreja, os pregadores se tornam mais ousados, a glória não saiu. Não saiu da igreja, a glória está sobre a igreja, o Espírito Santo está sobre a igreja. Mas o apóstolo Paulo fala: não extingais o Espírito Santo. Você não apaga o Espírito Santo. Você não impede ele de falar. Nós temos que conviver com o fogo da verdade, seja ela qual for, venha ela de onde vier. E essa verdade nos libertará.
Se a gente tem um costume de conviver com a verdade vem e nos liberta, e um povo liberto jamais será escravizado, não aceita nenhum tipo de escravização. E a gente vai fazendo a manutenção da glória de Deus, como o Senhor Jesus. Pega o Azorrague. A Bíblia diz que ele não permitia nem sequer que carregassem utensílios no templo. Uma das coisas que a gente tem que perceber, tanto em nossa conduta pessoal, como o nosso pastor falou para nós aqui, quer dizer, como pai, marido, patrão, empregado, motorista de não sei o quê, cada um de nós ali carrega a glória do Senhor individual. Mas quando a gente se congrega, cada um de vós tem cântico, salmo, doutrina, revelação, profecia, línguas estranhas, interpretação. É o momento da efusão da glória de Deus, não é o momento de falatório, que é uma coisa assim muito absurda que acontece e não para. É um falatório desnecessário, paralelo, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais, seja conversando um com o outro. Aí a gente já percebe que a gente não tem o mínimo de reverência para essa manifestação da manutenção da nossa paz, da nossa. Aí não somos Cristo, mas se colocando na brecha, veja só, o que é que a gente não pode permitir? Que se carreguem vasos no meio do templo. Chegou a hora da liturgia cultica, liturgia do culto. A liturgia tem começo, meio e fim, faça-se tudo para a edificação, é a lei de Deus. Faça-se tudo com ordem e decência para a edificação, consolação, edificação e exortação. Aí uma das coisinhas bem simples que a gente pode fazer a manutenção, cada um de nós, onde a gente estiver, é o seguinte, olha, fale ao motorista somente o necessário. Quem é motorista de ônibus aqui? Não tem naquela plaquinha? Fale ao motorista somente o necessário. Mas a gente vê que o pessoal bate muito papo, conversa muito, zanza bastante, anda para lá, anda para cá, e é sede, e é banheiro, e é não sei o quê. Eu já vi os caras fazendo um negócio, atrás de mim. Eu quase que desconverto em cima do púlpito, rapaz. E olha que a gente está falando de quem tem uma coisa mesmo. Deixa eu aproveitar esse gancho, pastor. Eu estou segurando esse comentário desde da primeira colocação, porque o irmão fecha de uma maneira muito bacana, porque a gente percebe assim, e aí trazendo na mente toda a aula, o endereço da glória mudou, não é? A dispensação da graça, o cavode não está mais no templo, ele está em mim, ele está em você. Então, o Senhor transmite ou muda o endereço da glória. Então, nós passamos a carregar esse peso, eu e você. Mas o ajuntamento não foi descartado. A casa não foi descartada. E aí, o bacana é isso. Porque se agora a glória está em mim, uma vez que eu receba a Cristo, porque lá no templo a corrupção impedia da manifestação da glória, agora eu preciso administrar eu pessoalmente essa glória, porque está em mim. No ajuntamento, essa glória ela é maior, então precisa ter a congregação, precisa congregar, então cada um tem a salva, tem a adoração dela. Então, o bacana é isso. Nós estamos num momento tão especial, muito diferente desse que eles viveram lá, que tinham que ir lá para o templo para ver a manifestação da glória, mas não havia glória, porque estava tudo comprometido, estava dividido. Então o Senhor libera, então eu vou tirar a glória daqui e vou colocar a glória em cada um de vocês. E aí precisa congregar, para que essa glória se manifeste de uma maneira plena através da congregação. Como o Senhor Jesus disse, nós somos a luz do mundo. Então essa luz do mundo, como o nosso pastor está contando aqui, é o seguinte, olha, eu sou uma luz, os senhores são luz, então a gente anda por aí. Quando a gente faz a congregação, congrega-se todos em um só lugar, na infusão do Espírito Santo, o que acontece com um monte de luz reunida? Uma lâmpada como essa daqui. Você tem aqui em torno aqui de umas 60 velas, deve ter aqui, né? 60 mais 60 ali, 120 velas acesas. Então se a gente dá uma apagadinha nessas lâmpadas aqui, já vem um sombreiro, uma sombra sobre nós. Então cada um de nós aqui, vai andando por aí, vai iluminando onde a gente estiver. Mas quando vos reunis, não pode se reunir para pior, não pode. Isso é pecado. Aí Paulo chama isso aqui de heresia.
É uma heresia, um culto que é uma heresia. Cada um se reunindo aqui para pior. Não pode ser para pior. Aí para ser para melhor, ele diz o quê? Examine-se. Cada culto que a gente participa é um lava-pés. Por quê? Porque tem que lavar os pés uns dos outros. Aí tem culto, tem louvor, tem tudo. Chegou a hora da palavra, meus irmãos. Chegou a hora da palavra, só nós temos isso, por causa que tem um monte de igreja aí que transformou a palavra em palestra. Me ajude aí, ministração, né? Um louvor aqui, uma ministração ali, um louvor aqui, uma ministração lá, treinamento, né? Parece uns cursos. Animação. Treinamentos. Outros são animados, né? Animadores de auditório. É o teatro, né? Que a gente estava falando. É o Nada teatro disso. que funciona. Vamos fazer a liturgia? Vamos. Nesse momento da reunião aqui tem que acender todas as lâmpadas. Então a gente sabe pela neurologia, que estuda o cérebro, que na hora que você... E nesse momento aqui, o cérebro do Senhor está todo aceso. Por quê? Porque na hora do raciocínio, na hora da razão, o sistema lógico da gente aqui, ele é muito racional, o cérebro fica todo aceso. É o vosso culto racional. Nesse culto racional aqui, com certeza se manifesta o quê? Nesse momento está se manifestando a glória de Deus. A glória do Senhor está, nesse momento, se manifestando aqui, em forma de palavra, de reflexão, de autocrítica, de autoexame. Eu me lembro que eu dobrei o meu joelho assim, na primeira semana que eu aceitei Jesus, eu não sabia que dom que eu ia pedir para Deus, nem sabia que tinha que pedir dom, nem sabia. Aí, conversando com o pessoal lá, eles falaram assim, tem um dom chamado dom da palavra. Aí eu terminei as conversas da noite naquele dia, fui para o meu quarto, dobrei o joelho e falei, Deus, eu quero o dom da palavra. É o que eu queria, dom da palavra. Nem sabia o que era isso aí, dom da palavra. Pois bem, Deus, na sua bondade e graça, nos concedeu o dom da palavra. Então não temos dúvida disso aqui. Agora, os tempos se passaram, foram 28 anos que eu aceitei Jesus. Então os tempos se passaram e a gente vê que essa glória só pode aumentar. O Rogério, aprendiz aqui de escola dominical o tempo todo, continua aprendiz até hoje, de vez em quando tem algumas oportunidades, e aí sobre mim pesa o dom da palavra. Só que alguns dos senhores pediram o dom da profecia. O dom da palavra, mas o senhor ficou lá de madrugada, né? Dia e noite, né? Medita O dono da palavra, mas não vai buscar. Mas aqui Não vai aprender, não vai estudar. Vem o dom, mas você tem que ter o exercício. Tem que buscar. O dom e o exercício. Quem dos senhores aqui pediu o dom da profecia? Pediu. Me use em profecia. Pediu. E recebeu o dom da profecia. Então, se você recebeu o dom da profecia, o apóstolo Paulo fala, seja segundo a medida da fé. Então é o seguinte, eu vou ter que aumentar a medida da fé. Então o que eu faço? Peça o dom da fé. 1 Coríntios 12. Dom da fé. Para você profetizar, para você saber que quando você estiver falando, a sua palavra não é uma palestra, um coaching qualquer, um treinamento, né? Tenta pôr em prática. Não, é o peso da palavra do Senhor. Quem pediu o dom de cura aqui? O senhor pediu o dom de cura? Deus tem concedido para mim essas coisas. Profecia. Profecia. Então, seja profetizar. Dom da cura, o doente veio, você não fala assim, vai na igreja não. O doente veio, você ora por ele, meu irmão. Praça pública, na casa, é o dom da cura, só você tem. Só você tem, isso é a glória de Deus. Quem aqui pediu o dom de falar em línguas estranhas e de interpretar as línguas? Então, a gente tem aquele autocontrole na hora dos dons, mas na hora que o Espírito Santo tomar você profetiza, você fala em línguas. Pastor Jean. Uma experiência aqui na nossa igreja, professor Rogério, é o seguinte. O pastor Davi me deu uma quarta-feira para eu ensinar e Deus falou comigo assim, meu servo, fale para quem está com pecado oculto. Deus falou comigo. E eu trouxe aquela quarta-feira em cima. Depois de um dia, de um tempo, Deus levantou uma irmã de profecia, falando de pecado oculto. Aí a própria pessoa que tem muito intimidade comigo é Jean. Aquela palavra não deu ouvido, não. A profecia mexeu comigo. Entendeu? Eu trouxe uma pregação inspirada por Deus. Deus falou comigo numa quarta-feira, ministrei o tema com base em, entendeu? A experiência da profecia que é importante. A experiência da profecia é importante porque a orelha não pode dizer que não precisa do nariz. Né? Então, nós estamos aqui responsáveis diante de Deus para manter a nossa igreja com a glória, doxa. Aí, nós que trabalhamos a doutrina, a palavra ortodoxa.
Então, a ortodoxia significa o quê? A doutrina. Quando você prega a doutrina é a verdade liberta as pessoas. A gente mantém a glória de Deus com a ortodoxia. O texto claro, limpo, simples, coloca de 2 ou 3 maneiras para as pessoas entenderem, compreenderem, exorta as palavras, a glória de Deus se manifesta. E a gente pensa que não, as pessoas vão matutando aquela palavra, matutando e falam, eu tenho que mudar. Ó, a pessoa associou a pregação com a profecia. Então, tem o precursor, o que prepara o caminho diante da face do Senhor. Jesus ele poderia ter dito o seguinte, olha, esse tempo vai virar pedra sobre pedra mesmo, né? Tito vai vir, vai destruir tudo, não vai ficar nada aqui com nada, deixa esse povo para lá, vou pregar lá no Monte das Oliveiras, quem quiser que venha a mim. Essa não é o zelo da casa do Senhor, meus irmãos, não é o zelo da casa do Senhor. Então, se você se torna zeloso da casa do Senhor, aí você vai ficando indignado se você não perceber em você a glória de Deus, não dê esse espaço, né? Dá espaço, né? A palavra é meio xoxa, né? Dá espaço, dá lugar, como que a gente fala? Né? Deixar o Espírito Santo te envolver. Se você não for o vaso do Senhor, aí você vai percebendo que você vai... Para que você vai pedir mais se você não está trabalhando com o mínimo? Esse mínimo é importante. A gente não viu nosso pastor Lucimar, a palavra da mais com o nosso pastor Davi. Que é o que é presente, pastor? 10 e 20. Sobre obreiros. Obreiros para dirigir as nossas congregações. Estamos nós aqui, meus irmãos. Estamos nós aqui. É com a gente. Não tem... Somos nós aqui. E se somos nós aqui, como vai ser? A obra tem que ser feita ou a gente vai diminuir a marcha e vamos deixar para a próxima geração? Cada um de nós vai ser altamente cobrado, mas vai altamente cobrado não por não ter ouvido, mas por ter ouvido. O Rogério vai ser cobrado. Todos os dias eu penso nisso aí. E vocês pensam? Cobrado a cada momento. Nosso pastor ali, o Jean, falou, recebi a palavra e Deus mandou dizer isso daqui. Ele foi lá e entregou. E se ele não tivesse entregue? O que diz a Bíblia se você receber uma palavra de profecia e você não entregar? A Bíblia diz, tá bom, o cara vai no caminho dele, vai morrer no pecado dele, mas o sangue eu vou requerer da sua mão. Não tem jeito. Para quem recebeu 5 talentos, devolve 10. Não é que devolve 5. Você recebeu 5, você devolve 10. Você recebeu 2, você devolve 4. Você recebeu 1, você devolve 2. Se não falar, outro vem e fala. Oi? Ele interne. Se você não falar, outro vem e fala. O outro vem e fala. Vem para você também. Então a gente tem aqui um momento de reflexão importantíssimo também. O templo que Jesus fala é nós mesmos, que na verdade o templo vai ser construído outro, pelas escrituras. Mas o templo é nós mesmos. Por exemplo, eu estava em Londrina e o SBT me pegou lá e eu comecei a falar para eles, os judeus têm uma dívida com Cristo, falando da palavra de Deus para eles lá. E eles estavam gravando o carro de som, a van de som e gravando. Eu falo no terminal do Londrina, falando no SBT, lá para eles, lá no Paraná. Uma boa oportunidade, né? Se cada um de nós é um templo, né? O que o apóstolo Paulo nos falou? Cada um de vós saiba possuir do vosso vaso. Como? Santificação e honra. Deus abençoe. Então cada um de vós saiba possuir do vosso vaso de santificação e honra. Templo do Senhor, tá bem? Cada um de nós cuide de si, dê a Deus o lugar necessário, né? A quem honra, a quem tributo. Deixa o Espírito Santo envolver você e vai buscando ao Senhor pelas oportunidades. Vamos refletir cada vez mais. Somos responsáveis por esta geração. E essa geração somos nós que estamos aí na casa dos 40, 50, 60 e a nossa turminha que está chegando aí com 13, 14 anos. Então, se Cristo não voltar nesta geração, os nossos filhos vão encontrar uma igreja como? De que forma? Um mundo como? De que forma? Na figueira com flor só. A outra geração não encontrou tempo nenhum, foram 70 anos de cativeiro, porque perderam o tempo da visitação. Amém, meu irmão? Obrigado pela atenção dos senhores, tá bem? O Senhor abençoe e guarde em nome de Jesus.